Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara inicia procedimento para votar relatório que rejeita a denúncia contra o presidente da República, Michel Temer. Senador Aécio Neves retorna aos trabalhos legislativos um dia depois de o plenário do Senado rejeitar o afastamento dele, que havia sido determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa o noticiário hoje falando justamente da sessão que ocorre, a reunião que ocorre neste exato momento na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. As discussões, o debate em relação ao relatório apresentado pelo deputado Bonifácio de Andrada, que rejeita a continuidade da denúncia contra o presidente Michel Temer, essas discussões já foram encerradas. E aí foi iniciado o procedimento de encaminhamento de voto. O que temos por lá, Mariana? Boa noite, Rosiane. Boa noite. Dia tenso por lá? Como é que foi? Não, até que correu tudo de maneira tranquila, assim, sem grandes episódios de tensão ou de sobressaltos. Como você disse, as discussões foram encerradas, falaram 61 deputados ao todo, entre ontem e hoje. Aí a Comissão de Constituição e Justiça fez um breve intervalo e retornou com a fala do relator, deputado Bonifácio de Andrada, que defendeu mais uma vez o arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer. Depois foi a vez dos advogados de Temer e dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco também fazerem as suas considerações finais sobre essa questão. O advogado Eduardo Carnelós, do presidente Michel Temer, inclusive falou bastante, disse que a denúncia é um quebra-cabeça horroroso, foi assim esses termos que ele usou, disse que não houve investigação nesse caso e que a denúncia foi oferecida a partir de uma montagem da colagem de elementos trazidos a fórceps para tentar incriminar o presidente e os seus ministros, viu, Rosiane? E aí tivemos 5 votos em separado apresentados. A gente já explicou aqui sobre o que são os votos em separados. É uma forma do parlamentar marcar uma posição diferente, divergente da que o relator de uma determinada matéria apresenta. Esses votos eles não são colocados em votação imediatamente. Nesse caso, por exemplo, eles só vão ser lidos, apresentados mesmo oficialmente, se eventualmente o relatório de Bonifácio de Andrada for rejeitado. Aí sim, a CCJ pode optar, também não é uma obrigação, mas a CCJ poderia aí, nesse caso, optar pela leitura desses votos e aí colocar um deles em votação. Porque aí tradicionalmente o que ocorre aqui, né, regimentalmente, até pelos acordos entre os pares na casa, é quando tem algum daqueles votos que já expressa o que um novo relator que viesse a ser designado para fazer outro parecer, se já expressa aquilo ali, ele coloca. Mas olha só, é possível que ao longo aqui do jornal a gente volte a trazer imagens ao vivo e vamos verificar se já vai dar tempo de trazer essa votação. A respeito do debate, durante o dia, claro, vários argumentos de oposição e de governo. Um dos aliados do presidente Michel Temer, o vice-líder do Democratas, o deputado José Carlos Aleluia, ele declarou durante a sessão que o país vive um dos seus principais momentos de combate à corrupção. Vamos acompanhar. Estamos vivendo no Brasil no melhor momento de combate à corrupção que eu já vi em toda a minha vida pública. Os culpados estão aparecendo e serão condenados, mas é evidente que num processo como esse, excessos foram cometidos e serão cometidos. É por isso que é a necessidade de que não se aparte em nenhum momento da necessidade de não se estabelecer a culpabilidade antes de que seja feita a investigação e o processo. Já a oposição, além de fazer críticas à atuação do governo em relação à composição da base na própria Comissão de Constituição e Justiça e também defender que sejam aprofundadas investigações sobre as denúncias que pesam contra o presidente da República, Michel Temer, a oposição foi
persistente realmente para pedir que os parlamentares votem para que haja uma continuidade desta investigação. Uma das pessoas que destacaram esse discurso foi a vice-líder do PCdoB, a deputada Jandira Fegali. Vamos acompanhar. Nós todos temos uma prestação de contas à sociedade brasileira. Este Congresso precisa reagir. A democracia está em jogo, a credibilidade deste parlamento está em jogo. Então, o apelo que se faz a esta Comissão de Constituição e Justiça é que ela responsavelmente encaminhe ao plenário um parecer pedindo-se apenas que se autorize a investigação. E é isso que eu peço aqui, em nome do que eu represento aqui, da parcela da sociedade que eu represento, em nome deste país, da democracia, do papel deste parlamento brasileiro. E o tom de debate, como Mariana também ressaltou, veio sendo trazido desde ontem, agora encaminhamento dos votos para depois ocorrer a votação que vai diretamente no painel, não é uma votação com chamada nominal. Em relação às mudanças na Comissão de Constituição e Justiça, a oposição criticou que a base do governo Michel Temer alterou ali a composição para colocar mais aliados, substituir um ou outro que integra partido da base aliada, mas que em tese votaria contra. Por outro lado, quem está na oposição também mexeu ali nessas pedras no tabuleiro, inclusive o PSB, Mariana Jungmann, que trocou até o líder do partido na casa. É isso mesmo, Rosiel. O PSB que no início dessa semana se reuniu e decidiu fechar questão contra o relatório do deputado Bonifácio de Andrade, ou seja, a favor de que a denúncia prossiga em relação ao presidente Michel Temer. E aí o partido pretendia, inclusive, punir membros do PSB que votassem diferente desse entendimento. Um desses membros era a líder do partido, deputada Tereza Cristina. Então, o que aconteceu foi que hoje o PSB substituiu a sua líder, Tereza Cristina, pelo deputado Júlio Delgado e substituiu também 2 dos 4 membros do partido, né, dos 4 filiados ao partido que compõem a Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Fábio Garcia e o deputado Danilo Forte foram substituídos por Danilo Cabral e Hugo Leal. Essa foi o primeiro ato aí do novo líder, Júlio Delgado, para garantir que os 4 votos do PSB vão seguir, então, essa diretriz da Executiva Nacional do partido no sentido de rejeitar o relatório do deputado Bonifácio de Andrade. A base governista, no entanto, continua confiante de que vai ter maioria, né, maioria absoluta nesta comissão hoje, e isso acompanhando, inclusive, o que tinha ocorrido no primeiro relatório, naquela primeira denúncia que foi votada aqui na Câmara dos Deputados contra o presidente Michel Temer. Amanhã você confere também os bastidores em relação a essas negociações e votações aqui nos corredores do poder. Agora a gente lembra que em meio a esta discussão e essa avaliação, né, das denúncias contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça, surgiu aquela polêmica de que vídeos do delator Lúcio Funaro foram divulgados no site da Câmara dos Deputados. Aí, quando foi ontem, surgiu uma outra polêmica, porque no material que foi divulgado na Câmara dos Deputados, isso anteontem à noite, na verdade. E aí, a outra polêmica foi que no material divulgado na Câmara terminou sendo revelado também o número do telefone celular pessoal do presidente da República, Michel Temer. Um jornalista entrou em contato com o presidente e daí, depois disso, o presidente Michel Temer resolveu postar na rede social. Aí pegou a informação e fez uma brincadeira, inclusive, depois dessa história toda, né? Daniele Popov conta aí o que foi a repercussão e essa declaração do presidente Temer. Oi, Rosiane, boa noite. Pois é, os números, né, do presidente Michel Temer, eles estavam registrados no celular do ex-ministro Gedel Vieira Lima, que foi apreendido junto com outros documentos pela Polícia Federal. E na tarde de ontem, o presidente Michel Temer atendeu, então, uma ligação de um repórter do jornal O Globo. Com bom humor, o Palácio do Planalto fez uma brincadeira com o flagra do repórter. Vamos ouvir esse trechinho. Alô? Oi, boa tarde, quem fala? Quem quer falar? Não, esse celular eu estou tentando falar, é o celular do Planalto? É Vinícius Sassini que está falando, eu sou repórter do jornal o Globo. Como é que é o seu nome mesmo? Vinícius.
Liga, Vinícius, aqui para o gabinete do presidente, viu? Fala com a dona Nara. Tá, Viu? eu estou falando com o presidente, não estou? Tá, perfeitamente. E segundo o Palácio do Planalto, essa é uma das formas de mostrar o presidente Michel Temer em situações que vão além dos pronunciamentos formais e reuniões políticas. Rosiane. Obrigada, Dani. Ele declarou também que um dos fatos ali, que às vezes até reclamam com ele, é que ele atende o telefone. Mas vamos chamar a imagem ao vivo da Comissão de Constituição e Justiça. A produção está me informando aqui que começou a votação. Vamos ver o que é que ocorre neste momento lá na Comissão de Constituição e Justiça. Prenderam um senador da República sem estar em flagrante. E, com isso, ele foi afastado do cargo. Afastaram, suspenderam, sem previsão legal nenhuma, sem previsão constitucional nenhuma, mas todo mundo aceitou, porque era conveniente e já não era mais necessário. O presidente da Câmara dos Deputados, que todo mundo sabe, já não era mais necessário. Já descartaram o homem de vez, já afastaram, está tudo bem. Desobedeceu a Constituição e está tudo certo. E, por último, queriam afastar agora o senador da República, desobedecer a Constituição. Quer dizer, estava virando moda, uma coisa que era... Então, gente, a gente volta daqui a pouquinho de novo na Comissão de Constituição e Justiça, porque na verdade não é a votação ainda não, continua no encaminhamento de votação, como a gente estava falando logo na abertura do programa. A gente vai mudar de pauta, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre o CCJ, mas agora eu falo sobre um outro fato importante, significativo aqui no Congresso Nacional, que foi o retorno hoje do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, para o exercício do mandato legislativo. A gente lembra que ontem o plenário do Senado Federal rejeitou o afastamento e as medidas que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal ali contra Aécio Neves. Foi uma rejeição ali por 44 votos a 23 e, portanto, Aécio teve direito de retomar esse mandato hoje. Ele foi notificado no início da tarde, voltou e, inclusive, já foi para o plenário, entrou pelo cafezinho e falou por lá, né, Mariana? Pois é, Rosiane, o senador Aécio Neves, inclusive, foi esperado ao longo de todo o dia pela imprensa. Os jornalistas fizeram ali portarias longas, mas ele chegou agora há pouquinho, no início, no finzinho da tarde, e já foi direto para o plenário do Senado. Não houve grande recepção a ele entrou discretamente e fez um discurso breve ali mesmo do plenário, não chegou a subir à tribuna. Nesse discurso, voltou a dizer que foi vítima de uma trama, de uma armação promovida, segundo ele, por empresários que querem se beneficiar de incriminá-lo, e disse que vai voltar a provar sua inocência. Vamos acompanhar um trechinho do que disse Aécio Neves. Fui sim alvo, senhor presidente, dos mais vis e graves ataques nos últimos dias, mas não retorno a essa casa com rancor ou com ódio. Venho acompanhado da serenidade dos homens de bem, daqueles que conhecem a sua própria história. E a minha história, senhor presidente, é honrada, é digna, é de dedicação ao longo de quase 40 anos aos mineiros e ao Brasil. Além da manifestação do senador Aécio Neves, o PSDB, o partido dele, divulgou nota hoje em relação a essa decisão do Senado. Foi um pouquinho antes dele chegar, inclusive, viu, Rosiane? O PSDB divulgou uma nota à imprensa para esclarecer como votou ontem à noite, dizendo, essa nota do PSDB, que essa votação deve-se única e exclusivamente à nossa convicção de que todo e qualquer cidadão tem direito à ampla defesa. E aí prossegue a nota dizendo que a decisão não implica de forma nenhuma em juízo de valor sobre as atitudes do senador Aécio Neves e muito menos pode ser entendida como parte de qualquer acordo relacionado à votação da denúncia contra o presidente Michel Temer aqui na Câmara dos Deputados. E olha, lá na portaria, né, quando a gente fala portaria, porque fica um monte de jornalistas esperando na entrada do Senado, na entrada de um dos prédios do Senado, às vezes a gente fica lá em residência oficial, no Planalto, onde seja, enfim, isso é fazer portaria. Hoje foi realmente uma portaria longa e no momento que a gente esperava,
eu estava lá também desde cedo, um dos parlamentares que passaram por lá foi o senador tucano Tasso Gereissati. Em relação à decisão do Senado Federal, ele fez um comentário dizendo que estava sendo mal interpretada aquela decisão. E aí veio justamente no tom dessa nota, dizendo que o que saiu dessa decisão do Senado Federal foi justamente o entendimento de que todo mundo tem direito de defesa. Mas ele não falou sobre isso somente, não. Ele foi indagado também sobre uma outra polêmica que ocorre dentro do PSDB e que diz respeito ao comando da sigla, né, Mariana? Rosiane, ele voltou a defender que o senador Aécio Neves, que é presidente do PSDB, deve se afastar definitivamente da presidência do partido. Ele disse que, diante das circunstâncias que estão postas, não há condição de Aécio Neves continuar comandando os tucanos, né, comandando o PSDB. E a gente vai trazer daqui a pouquinho, no próximo bloco, outras informações dos corredores do poder. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Um dos assuntos em destaque é a polêmica em torno de mudanças em relação àquela caracterização do trabalho escravo. Vamos saber aí qual é o destaque com Daniele Popov. Pois é, Rosiane, em protesto contra as mudanças nas regras de fiscalização e combate ao trabalho análogo à escravidão e ao que classificam como uma tentativa de esvaziamento de suas atribuições, fiscais do trabalho de pelo menos 17 estados decidiram suspender as ações de vigilância. A medida foi tomada e será mantida até que o Ministério do Trabalho revogue uma portaria que prevê novas regras para essa caracterização do trabalho análogo ao de escravo e para uma atualização da chamada lista suja do trabalho escravo. Segundo os fiscais, as novas regras interferem no trabalho de fiscalização, gerando maior insegurança para os auditores exercerem seu trabalho. Vamos saber os detalhes com Thaís de Luna, da TV Brasil. No documento, o MPF afirma que a portaria do Ministério do Trabalho é ilegal, porque contraria o Código Penal e as convenções da Organização Internacional do Trabalho, ao condicionar a caracterização do trabalho escravo contemporâneo à restrição da liberdade de locomoção da vítima. Para detectar o crime de trabalho escravo forçado e degradante, os fiscais agora devem constatar que o trabalhador está privado do direito de ir e vir, submetido a trabalho sob ameaça de punição, ter o transporte restrito para ficar preso no local de trabalho, ter os documentos pessoais apreendidos pelo empregador e ser retido sob segurança armada. Antes, qualquer um desses elementos era o suficiente para comprovar o trabalho escravo. Com a nova norma, todos esses critérios devem ser detectados. Outra mudança polêmica é a de que a lista com as empresas que praticam trabalho escravo só poderá ser divulgada se o Ministério autorizar. Antes, a lista era publicada todos os anos. Há ainda novos critérios para incluir o nome de empresas e pessoas nessa lista. Na regra anterior, para comprovar a condição de escravidão, o auditor devia fazer um relatório da ação fiscal. Com a mudança, é necessário acrescentar o boletim de ocorrência policial ao processo, com fotos e documentos que comprovem o crime. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho classificou a portaria como absurda. Já a Organização Internacional do Trabalho alertou que o Brasil deixa de ser referência no combate à escravidão. O Ministério do Trabalho respondeu às críticas e explicou que as mudanças divulgadas na última segunda-feira dão segurança jurídica à atuação do Estado ao detalhar os conceitos de trabalho forçado, jornada exaustiva e condições análogas à escravidão para conceder seguro-desemprego a quem for resgatado nas fiscalizações e para incluir o nome do empregador na lista suja do trabalho escravo. Rosiane. Popov, agora tem uma outra informação que eu sei que você tem um destaque para a gente também, que foi inclusive um dos destaques da Agência Brasil hoje, em relação a uma medição do PIB verde. Eu já ouvi falar em produto interno em relação à felicidade, né? Um caso lá do Butão. Aí a gente tem o produto interno bruto, que é sobre economia, e o que é agora esse PIB verde? É o chamado Patrimônio Ecológico Nacional, que é o cálculo anual do produto interno verde, PIV, previsto em lei e que foi sancionado pelo presidente Michel Temer e publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. Segundo recomendação da ONU, no cálculo do PIB devem ser considerados, por exemplo, florestas, combustíveis fósseis, áreas agrícolas e reservas minerais. E, de acordo com a lei, devem ser consideradas iniciativas nacionais e internacionais semelhantes, de forma que seja possível a convergência com sistemas de contas econômicas ambientais adotados em outros países. E deve ser assim
também para que se consiga fazer uma comparação como ocorre com o PIB, o Produto Interno Bruto. A lei sancionada estabelece que a metodologia para o cálculo do PIB deverá ser amplamente discutida com a sociedade e as instituições públicas, incluindo o Congresso Nacional, antes de um sistema de contas econômicas ambientais ser oficialmente adotado no Brasil. Um item do projeto foi vetado, o que previa que, para o cálculo do PIB, deveria ser levado em consideração o Índice de Riqueza Inclusiva, elaborado pela ONU. O IBGE, órgão responsável pelo cálculo PIB, ficará responsável por divulgar também o PIB. O texto da lei registra que o índice será divulgado anualmente, se possível. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. Agora eu vou conversar com o Maurício de Almeida, na redação da TV Brasil, lá no Rio de Janeiro, porque Maurício vai trazer os destaques para a gente. Eu sei que ele tem mais de um destaque hoje aí do Rio, porque tem desdobramento ali em relação àquelas investigações sobre Nussmann, Cabral, mas você também tem uma história aí de um projeto que eu sei que vai interessar muito a população, o país afora, para saber se outras cidades copiam a ideia, né, Maurício? Boa noite. Olá, Rosiane, boa noite. É isso mesmo. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou um projeto que proíbe que governantes inaugurem obras financiadas com dinheiro público que estejam inacabadas. Agora, o governador Luiz Fernando Pezão tem um prazo de 15 dias para decidir se vai sancionar ou vetar esta lei. O autor da lei diz que o objetivo principal é evitar que governantes inaugurem obras inacabadas em busca de votos, o que acontece muitas vezes perto do período eleitoral. Tanto que, além da preocupação aqui no Rio de Janeiro, em Brasília, no Senado Federal, existe uma comissão das obras inacabadas. Essa comissão tem um prazo de funcionamento até o fim deste ano. E até agora ela conseguiu listar 22 mil obras inacabadas em todo o território brasileiro. Muitas dessas obras chegaram a ter inaugurações, como, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco. Teve festa de inauguração, só que a transposição não está concluída. A obra começou em 2007, deveria durar 3 anos, mas até agora não acabou. Deve acabar apenas no fim do ano que vem e custando 3 bilhões de reais acima do valor inicial previsto. Agora, mudando de assunto, vamos falar dos desdobramentos sobre a investigação da compra de votos para o Rio de Janeiro sediar os Jogos Olímpicos de 2016. Hoje, o Ministério Público Federal denunciou o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016, Carlos Arthur Nussmann, por corrupção, lavagem de dinheiro, participação em organização criminosa e evasão de divisas. Nussmann está preso e também foi denunciado hoje o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que está preso no mesmo presídio de Nussmann. Além deles, outras 4 pessoas foram denunciadas por esses crimes. Os senegaleses Papa Diack e Lamine Diack, o empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, que está foragido, e o ex-braço direito de Carlos Arthur Nussmann, Leonardo Grima, que era diretor do Comitê Olímpico Brasileiro. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. Olha só, em relação a este assunto que o Maurício tratou aí sobre obras inacabadas, fica a sugestão. Se você gostou do assunto, da ideia de não poder inaugurar obras que não estão acabadas, então você pode até nos mandar mensagem no meu Twitter, por exemplo. Manda uma foto aí das obras inacabadas na sua cidade, @RosianeKennedy no Twitter. E aí uma curiosidade, lá no ano de 2001, já cobria aqui o Congresso Nacional, a pauta do Congresso Nacional. Eu me lembro que uma das pautas que eu cobri por um bom tempo, olha só, 2001, tá? Era CPI das obras inacabadas. Até hoje esse continua sendo um problema que a gente enfrenta e a gente lembra que uma comissão no Senado, né, como foi ressaltado aí, também faz uma avaliação em relação às obras que existem pelo país. Agora falar de um outro assunto hoje, foi uma confusão que teve aqui na Câmara dos Deputados. Amanhã foi o finzinho da manhã, teve momentos tensos aqui na Câmara dos Deputados porque houve um confronto de índios com os seguranças aqui da casa, que é a Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. E esse confronto terminou deixando aí marcas de depredação na Câmara. Pelo menos uma porta de vidro das entradas e 3 carros foram danificados. A confusão ocorreu no final da manhã, quando estava ocorrendo uma audiência pública numa das comissões aqui da Câmara para debater a produção agrícola em terras ocupadas por povos tradicionais. É uma discussão a respeito de arrendamento de
terra indígena para produção agrícola. Uma parte do grupo conseguiu entrar, as lideranças indígenas participaram da audiência, mas uma outra parte do grupo não pôde entrar porque não havia mais espaço na comissão para acomodar todas as pessoas. E aí a confusão aumentou quando o grupo de indígenas quebrou uma das portas ali no anexo 3, que é uma das entradas aqui da Câmara dos Deputados, e tentou avançar com pedras e com pedaços de pau. As principais entradas da Câmara foram fechadas e agentes da Polícia Legislativa soltaram gás de efeito moral para conter a entrada forçada dos índios. Teve ali também spray de pimenta. Segundo o Conselho Indigenista Missionário, um jovem guarani foi preso. Essa audiência contou com a presença de representantes aqui da Câmara dos Deputados, daqueles parlamentares que são ditos como os parlamentares da bancada agrícola, né, que defendem justamente esse setor. Também participaram, como eu ressaltei, lideranças indígenas a bancada ruralista, perdão, não é a bancada agrícola, a bancada ruralista é o termo que se usa aqui. Também participaram as lideranças indígenas e ainda integrantes do Ministério Público, da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, do Ministério da Agricultura, da Embrapa, da Advocacia Geral da União, entre outros. Portanto, era um debate amplo em relação a esta pauta que está sendo discutida aqui na Câmara dos Deputados, mas um tema polêmico. A gente também vai trazer nas próximas semanas detalhes em relação a isso. Só para encerrar o jornal, vou perguntar a Mariana Jungmann aqui, alguma novidade ou continua lá na Comissão de Constituição e Justiça só encaminhamento? Está na fase de encaminhamento, de orientação das bancadas, Rosiane. Faltam 15 partidos orientarem suas bancadas. Então ainda vai demorar mais um bocadinho aí pela noite. Pode ser que já no horário do Repórter Brasil você consiga já ter um resultado em relação a essa votação na Comissão de Constituição e Justiça. Amanhã a gente traz a repercussão e os bastidores desta decisão. Lembrando que a CCJ vota um relatório que rejeita a continuidade da denúncia contra o presidente Temer. Boa noite a todos, até amanhã.